Por que Putin invadiu a Ucrânia? Você quer que eu responda? Ele invadiu a Ucrânia porque a OTAN estava avançando sobre territórios cada vez mais perto da Rússia, mesmo tendo prometido que nunca faria isso no tempo que o acordo da OTAN foi assinado. Eles deram um golpe na Ucrânia, no Euromaidan, e os russos até tinham feito um acordo de Minsk junto com a Europa para garantir que a OTAN nunca fosse entrar que a Ucrânia nunca fosse entrar No pacto. no OTAN, na OTAN, exato. E isso foi desrespeitado. O Ocidente sempre desrespeitou os acordos políticos com a Rússia em relação àquele território. Chegou o momento que o Putin falou: ou eu invado, ou eles vão invadir a Rússia daqui a pouco, entendeu? Tem um livro chamado História das Guerras que eu gostei muito, recomendo. Que ele faz um levantamento de muitas guerras na história da humanidade e identifica objetivamente quais foram os fatores que levaram ao estopim do conflito. E tem um estopim que é sempre presente, que é assim: ninguém começa uma guerra achando que vai perder. O Putin podia ter enxergado tudo isso e dito assim, cara, se eu acho que eu vou perder, eu não vou tentar uma guerra, eu vou tentar uma saída diferente. Por que o Putin começou essa guerra? Um dos fatores cara, a Europa extremamente fragilizada. A Europa estava fragilizada. E dependia dependente do gás energeticamente, sim. Vocês desativaram várias usinas nucleares, vocês estão na minha mão. E sabe? continuam desativando, inclusive. Beleza. São burros pra caralho. Qual é o efeito disso? Cara, do ponto de vista ambiental, uma guerra é catastrófica. Né? Se for parar pra pensar na Ucrânia hoje, cara... Teve hidrelétrica, uma barragem que foi Imagina, explodida, exatamente. alagou uma Então, cidade ali. Qual é o efeito adverso, o efeito não pensado, não planejado, sobre ter feito essa política de desativar usinas nucleares, que são extremamente limpas? Sim. Né? Você tem que agora queimar carvão pra caralho. Você tem que queimar que carvão. É o que a Alemanha tá fazendo. Exatamente. Você tem que transportar gás no oceano com caminhão, navio tanque. Sim, porque destruíram o Cara, queimando o carbono, que a galera acha um super problema, né, para transportar esse gás. Você tem o efeito da guerra em si no território ucraniano. Você tem a barragem, bababá. Então, cara, será que foi razoável isso? Será que foi estratégico desativar usinas nucleares? Não, isso é burrice. Aparentemente não, né? Sim, sim. Então, assim, em termos de globalismo, eu gosto de pensar, cara, será que a gente está caminhando para algo mais inteligente de verdade? Por exemplo... Com o globalismo ou negando? Pelo globalismo, né? Que o globalismo está direcionando a gente a ser mais inteligente por causa das burrices dele, é isso? Não, eu acho que o globalismo está nos levando a soluções menos sustentáveis. Ah, sim! Por exemplo, usina nuclear. Cara, usina nuclear é um troço extremamente eficiente, né? E para quem não concorda com isso, pesquisa um pouquinho sobre as usinas de quarta geração, que usam resíduo das usinas de segunda e terceira. Você tem usinas pequenas, descentralizadas, né? Não é mais aquela uma puta usina de 3 GB, entendeu? 4 GB. Cara, você tem usininhas pequenas perto do centro de consumo, com um risco mais controlado, né? Sem aquele risco todo de usinas tipo Chernobyl, né? Que eu recomendo que as pessoas assistam para ver como o socialismo cuida do meio ambiente. O documentário na Netflix, muito bom, inclusive. Muito bom. Sim. Cara, a gente está sendo forçado a produzir energia com placas solares. Cara, uma usina solar no Brasil, no melhor lugar. Isso, inclusive, essa informação peguei de um cara que trabalha numa das maiores empresas. Hoje, a melhor usina está gerando 20% da capacidade instalada. 20%. Ou seja, tu corta silício, bababá, tu gasta uma energia gigantesca. Então, tu tem um payback energético, que é assim, cara, eu vou produzir energia, né? Mas quanta energia eu vou gastar para produzir essa energia? Quanto tempo essa usina se paga de tanto de energia que eu coloquei para fazer ela? Sem falar em reais, em termos energéticos. E eu acho que essa é a grande sacada, Monark, porque a economia deveria responder esse problema com um sistema de preços. Se a gente tivesse um sistema de preços funcionando, o custo energético estaria precificado em contraponto com o resultado energético gerando essa energia no futuro. Se você tem isso bem precificado, cara, você não vai construir uma usina
que não gera energia em termos energéticos e, consequentemente, em termos financeiros, que se pague. Mas, cara, a gente tem um monte de incentivo fiscal para usinas. Então, cara, tem um monte de usina ineficiente sendo construída. Por causa de incentivo Por fiscal. causa de incentivo fiscal. Vou dar um exemplo. E aí vou entrar numa guerra com a galera sobre não vamos taxar o sol. O que é o não vamos taxar o sol? Cara, a galera que não quer pagar tarifa de transmissão e distribuição na sua energia solar, na sua casa, no seu apartamento. Por quê? O cara botou uma plaquinha solar com o subsídio total de tarifa de transmissão e tarifa de distribuição. Mas, cara, ele está conectado na rede. Ele está ligado no poste. Se a energia da casa dele não produzir, ele vai usar da rede. Ou seja, aquele poste está gerando um valor para ele. Mas né? ele não coloca na rede também? Não, tudo bem. O fato dele colocar na rede pode fazer dele vendedor de energia. De energia, não de transmissão e distribuição, porque ele não construiu o poste. Só que aí a galera, não vamos taxar o sol. Cara, mas não tem taxar o sol. Tem dizer o seguinte, você quer ser off-grid? Off-grid. Cara, constrói o teu banco de baterias, bababá, e aquele custo do poste lá, cara, você não vai pagar, você está desconectado. Apesar do poste ter sido construído para passar na frente da tua casa também, né? Mas, então vamos desconectar. Não, eu não quero pagar nada, mas eu quero ficar conectado, porque se o meu negócio não produzir, eu, quero ter a segurança. Mas ele paga a energia que se chegar nele, né? Ele paga a energia, mas ele não vai pagar a TUST e a TUSD daquela energia que ele produziu, mesmo estando conectado. Então, no final... Mas ele vai ganhar dinheiro pelaquela energia que ele produziu? Vai. Aí é só um imposto sobre esse dinheiro que ele produz, que eles não querem pagar? Cara, em suma é o seguinte, você bota uma energia solar na tua casa, você não paga nada de Imagina, eu coloquei todo o teto sobrou, eu produzo 3 vezes mais energia do que eu Você não vai pagar nada, você não vai pagar nada. O dia que você precisar de energia, você vai conectar, você vai usar da rede, você usa de noite. Por exemplo, todo dia de noite, não está produzindo energia solar, você está usando da rede. Sim. Mas você não paga a tarifa daquele uso do fio. E qual que é o problema disso? É que o otário, você tem energia solar aqui? Não. Você está pagando desse cara. Você está subsidiando esse cara. Mas o que é essa tarifa que eu não entendi? Da onde vem ela? Cara, mais ou menos 50% do que você paga na sua conta... Pega uma conta de luz aí que eu te mostro. Mais ou menos metade do que você paga é tarifa de conexão. Não é energia propriamente dito. É TUSD e TUST. Mas essa tarifa, ela é relacionada ao quanto de energia que eu gastei, não? Ela é diretamente proporcional. Entendi. Mas o cara, mesmo se ele tem uma energia solar, ele não vai pagar essa tarifa se ele está usando? Não, você produz de dia e consome à noite. À noite você não vai pagar essa tarifa? Não. Por que não? Porque ele vai ver o net, o líquido da sua produção. Então, por exemplo, eu produzi consumi 1. Só que você produziu 2 durante o dia, 0 durante a noite. Na média, você consumiu 1, produziu 1. Conta de luz aí, ó. Aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui. Aqui, ó. Não dá pra ver, né? Consegue dar um na zoom câmera aqui? acho que não. Na câmera não Teria dá, que- você conseguir mostrar. Você tem que abrir na tela ali a conta de luz, né? Eu não sei se... Mas tem as suas informações, acho que Aqui, não é uma ó, boa bota ideia, na não. câmera aqui, ó. Não tá focando. Não, melhor pôr na tela ali, se for tá, pra... foda-se. Mas eu acredito em você, não precisa Primeiro mostrar, item, pô. primeiro item. Uso sistema de distribuição, TUSD. Tá aqui. É o primeiro item. Da tua conta, 141 pila foi essa tarifa. Mas essa tarifa eu pago só quando eu uso. Você paga quando usa. Só que ela é proporcional ao quanto de energia você consome. O rateio é proporcional. Mas não faz sentido. Então, se o cara só vai pagar quando ele usa, ué. Por que ele teria Mas que ele pagar usa à quando- noite. Então, mas aí ele paga, não paga? À noite? Não, porque você produziu 2 durante o dia. No final do dia, você produziu a mesma coisa que você consumiu. Mas esses 2 que você produziu, você mandou pra grid, certo? Mandou. Você é pago por isso? Se sobrar, sim. Se não sobrar, não. Como assim sobrar? Vamos lá. Tipo, se você produziu mais do que você usou. Exatamente. Mas você é pago por isso. Pago não, você tem 5 anos para usar essa energia, esse crédito. Entendeu? Entendi. Mas pra mim faz sentido, pô. Você não tô Não colocando faz, porque energia à na noite, rede? por exemplo, vamos supor que tu tivesse placa solar aqui. À noite a gente já está consumindo energia da rede, Sim. do poste, não do seu sistema. Então você está usando o sistema para usar aqui. Mas de dia você contribuiu pro sistema. Sim, não mas contribuiu? só a energia. Você não contribuiu com o sistema de transmissão e distribuição. Assim, tem que separar as coisas. Lembra aquela história da água? Uhum.
que eu perguntei no começo, quando você compra água, você paga só a distribuição dela. Você Entendi. não paga a água. Você tem que separar a energia, a produção e a distribuição dela. O fato de você estar conectado no poste tem um custo, né? Alguém tem que ir lá manter o poste, se cair uma árvore em cima, tem que arrumar e verdade. etc. Então, para você acender a sua luz à noite, mesmo que você tenha energia solar, ou você tem bateria, que é caro pra cacete, ou você está conectado na rede. Uhum. Se você estiver conectado na rede, não é justo que você pague? Você paga pelo proporcional que você consome, sim. Seria justo. Exatamente. Ao que você consome da rede. Desde que eles também paguem pela energia extra que você cede para eles. Isso, não é Aí isso que justo. acontece. Hoje a gente tem um subsídio que faz com que o cara que está conectado na rede, mas produz a mesma coisa que ele consome, não pague pela energia que ele consumiu da rede. Por quê? Porque vai pelo líquido. Entendeu? Entendi. Então ele consegue fugir do custo de transferência. Conceito e paga meio complicado, mas acho que dá para tentar... E essa taxa do sol, que seria ele ter que, quando consumir, acabar com esse benefício fiscal. Cara, seria acabar com isso. Exatamente. Você tem que acabar com esse incentivo fiscal. Por quê? Porque isso você distorce os preços das coisas, né? E quando você distorce os preços das coisas, essa é a minha grande defesa. Cara, o efeito adverso que você tem com isso, ele não é... Você não consegue prever, entendeu? Você acaba fomentando um monte de usina puta ineficiência, entendeu? Galera gastando dinheiro, produzindo placa que é menos eficiente para botar numa casa que não tem insolação, que está do lado de um prédio, etc. Por quê? Porque o cara tem incentivo fiscal. Então, pelo incentivo fiscal, a conta vale a pena. Mas o Brasil é rei disso. A gente tem pessoas com privilégios hoje em dia, né? Então. E várias indústrias com privilégios. Na verdade, os mais ricos são os que têm mais privilégios do Estado, né? Então, mas O foda é isso você- que me incomoda, né? O foda é você acabar com o privilégio que é de um cara que tem uma placa solar, mas acabar com o do zicaço, né? Esse é o foda. É por isso que a galera chia quando começa a ver esse tipo de ideia, entendeu? Não, sem dúvida. Porque o que tem que acabar é com o privilégio dos poderosos, pô. A Dilma mesmo, ela deu 300 bilhões em isenção fiscal às maiores empresas do Brasil, que até hoje acontece essa isenção fiscal. 300 bilhões de reais, pô. Não, chegou uma época no Brasil que você comprava caminhão recebendo dinheiro do governo, sabia? Juro real negativo. O que é juro real? A taxa de juros do financiamento é 2% ao ano. E a inflação é 3%. Cara, então eu tomo dinheiro e no final das contas é como se eu estivesse recebendo 1% ao ano para ficar com aquele bem. Por causa da inflação, porque você paga um juros que é menor que Que a é inflação. menor que a inflação. Faz Cara, sentido. não faz um... Isso é absurdo. Né? Sim, sim. Isso é totalmente absurdo. E isso distorce totalmente. Aí o que acontece? Um monte de caminhoneiro, de gente foi lá e comprou caminhão. Por quê? Porra, é barato pra caralho. Porque faz sentido, né? Cara, Econômico, faz né? sentido econômico. Sim. Aí depois o que você tem? Greve de caminhoneiro, porque tem caminhão demais. E pouca demanda. Pouca... Exatamente, cara. Tem caminhão demais, o preço baixa. E o cara fala, não, mas eu comprei o caminhão, como que o preço do frete tá tão baixo? É que tem muito caminhão. Muita gente... Então, chefe, deixa eu te explicar. E eles estão fazendo isso novamente agora com o carro, né? Mas isso era puramente eleitoreiro ali, rapidamente, porque durou uma semana o incentivo. Né? Do caminhão? Do carro agora, né? Agora acabou já? Acabou, isso aí? já consumiram toda a cota de... Então quem aproveitou pra comprar carro, comprou. Cara. Nossa, então foi até mequetrefe essa parada, nem foi Não, tão... e o que eu acho curioso é o seguinte, não, a indústria em São Paulo vai quebrar e papapá. Cara, esse papo tá há 40 anos, assim, sabe? A indústria já quebrou, né? Do Brasil inteiro, né? Não, Vamos ser cara, mas sinceros, a já indústria vai quebrou, quebrar. já. Não, beleza. Cara, sabe o que Não existe indústria, cara. Que indústria? Cara, sabe o que quebra a indústria? Cara, é uma porra de um sindicato que vai lá e, cara, todo dia faz greve, não sei o que e etc. Cara, isso é muito pior pra indústria do que esse incentivozinho que durou 2 semanas. Sim. Entendeu? O que quebra a indústria é o cara ter que pagar imposto sobre um produto que ele não vendeu. Não, é pagar imposto pra contratar alguém, sabe? Pagar imposto pra demitir. Cara, multa de FGTS, sabe? Pois é. A gente bizarro. nunca vai desenvolver um polo industrial forte com um monte de burocracia que aumenta a ineficiência das indústrias aqui e, por consequência, o custo industrial, que faz com que a gente não seja competitivo na indústria mundial. Você tem a China que não tem nenhum direito trabalhista e eles não enchem o saco com nada, eles colocam fábrica onde quiser, polui quanto quiser, faz o que quiser. Como que você vai competir? Como que você vai produzir um produto mais barato aqui no Brasil, com um monte de distorções fiscais que você apresentou agora? Como você vai competir? Você não vai competir com a China. Então,
A única forma da gente realmente ter um polo industrial é acabando com essas burocracias insanas. E esse código tributário que é insano. Mas como que vai, né, acabar com isso? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!